Fala galera, começando mais um A Orla Podcast, local onde a gente fala sobre vidas reais, esporte, desafios e muito mais. Queria, para começar, dar boa noite aos meus grandes parceiros aqui, Rodrigo Quevedo. Boa noite, meu camarada. Boa noite, Vini. Tudo certo? Como é que tá o tempo aí em Santa Catarina? Vai treinar amanhã ou tá se fazendo de louco? Cara, Ilha da Magia é a Ilha da Magia. Hoje estava quente, amanhã tá Olha aí. parecendo que vai chover. Agora a semana foi fria. Eu vou treinar. Amanhã vou, sei lá, acho que umas 7 da manhã eu tô em Jurerê e Olha que vamos mergulhar beleza. naquele marzinho Pois geladinho. é, hoje era 4h30 da manhã, eu tava na orla treinando, 3 horas de pedal. Aí, viu só? 9 graus. Tá bom. Fala, seu Maurício, portal, como vai o senhor? Boa noite, Vini. Tudo bem? Friozinho, como o Tudo Quevedo falou, mas estamos sobrevivendo. Como diria minha mulher, pra que esse frio, gente? Pra que esse Bem frio? bem isso. Vamos lá, então, pessoal. Eu queria, dadas a boa noite aos meus parceiros, queria introduzir, então, a pauta e apresentar a nossa convidada. Eu não sei como apresentar ela, eu só posso dizer que é um conteúdo de altíssima qualidade. Por que eu não consigo apresentar ela? Porque eu não sei se ela é uma super-heroína, se ela é uma mãe, se ela é uma, sei lá, profissional do bisturi. O que eu posso dizer é que ela equilibra tudo isso, né? Então ela equilibra a precisão do bisturi com a intensidade de uma vida saudável. E entende, né, obviamente, que a saúde vai muito além disso, e a partir disso ela já fez 4 Iron 70.3. Ela é pós-graduada em cardiologia do esporte e principalmente eu acho que o maior desafio é ser a mãe do Guto, né, do Augusto. Então eu queria dar boas noites e que seja muito bem-vinda, Gabriela Tortato, a Gabi. Né? Então seja muito bem-vinda, Gabi. Queria abrir aqui as portas para que tu fale um pouco de ti, te apresente e, acima de tudo, aí, fique muito à vontade. Obrigada, boa noite. Eu agradeço muito o convite, fiquei muito feliz quando o Quevedo mandou a mensagem. A única correção é o seguinte, eu sou cardiologista, mas eu não pego em bisturi. Já peguei na faculdade, mas vi que não era a minha área. Tu é mais clínica, Sou né? mais clínica. Mas a gente, enfim, tá aí tentando equilibrar agora todas as facetas, né? De ser mãe, tentar voltar a ser atleta, cardiologista. E como é que tu te define, Gabi? Tu te define como um atleta, uma médica ou mãe do Augusto? Agora eu tô me definindo mais como uma ex-atleta, porque assim, eu tô treinando, mas ainda não voltei a nível competitivo. Mas acho que agora é mais mãe do Augusto até, Que legal. do que o resto. Tu te acha muito competitivo? Sim, eu era. Mas eu não era, eu era mais competitiva até comigo mesma, assim, né, eu vibrava pelos outros, pelos meus amigos, mas assim, comigo mesmo eu me cobrava bastante, na época que eu tava competindo. Eu te vi treinando, assim, e eu olhei, essa guria aí gosta de treinar, vamos ver como é que... Aí o pouco que eu sei de ti, assim, competindo, dava trabalho pra muita gente, hein? Sim. Não, eu até... Deu trabalho. Dei trabalho mesmo. Eu consegui alcançar um nível, assim, pelo pouco tempo de triatlon que eu tive, acho que de 2021 até 2025, pouco tempo, né? Não, consegui alcançar números bons, assim. Então, sim, era bem competitiva. Continuo sendo. Daqui a pouquinho eu volto. Isso aí com O Guto tempo. tá com quantos anos agora? Tô com 37. Não, o Guto... o Guto, desculpa. Ele tá com 1 ano agora. 1 ano, recém, faz pouquíssimo tempo. Não, então mas tem muito cartucho pra queimar ainda, Gabi. Sim. Vai competir muito ainda. Com certeza. Que legal. Muito bem. Gabi, olha só, a gente precisou buscar informações tuas assim, com muita gente, né? Porque uma das que mais me ajudou foi a Carol, né? A Carol Santini, que agora ganhou a Nenê também, já esteve aqui conosco, né? Talvez um dos podcasts mais bacanas, assim, eu fiquei sozinho com ela aqui, para ter uma ideia, Vini, o Maurício não pôde, disse, não, vamos fazer igual. E assim, e ela, né, e a Nath, né, que é uma outra amiga tua,
As Ah, duas tu me passaram muita informação. conversou com a Tá? Nath também, não sabia. Eu conversei com Detalhe. duas pessoas que eu Aham. entendo assim, que eu entendi que podiam me dar muita informação. Por exemplo, eu não tenho intimidade com parentes teus, assim, o Sim, teu sim. marido, por exemplo, né? Para perguntar coisas, então, alguns amigos podem me ajudar. Então, eu comecei pela Carol, Carol mandou pra Nath, eu fui na Nath, aí eu consegui levantar informações. Tu conseguiu construir uma carreira muito sólida, muito produtiva. Hoje tu é uma cardiologista num grupo importante, Uhum. tá? Mas assim, ó, antes da existência do Guto, né, como é que tu conseguia conciliar essa vida de médica, de excelente profissional? Eu sou um cara que tem te indicado para muita gente, Uhum. Tenho muita recebido. gente. Quando não é tu, é o Boda. Uhum. Eu estou sempre ali, ou é um ou é o outro, né? E conciliar com o esporte, que é o triatlo, que tem assim um grau de dificuldade, no sentido de ser 3 modalidades, e tu tem que pensar em treinar as 3 modalidades. Sim. Eu tive que ir ajustando, assim, foi um processo, né? Então, que eu acabei largando algumas coisas. A cardiologia, na parte clínica, assim, é uma área bem ampla. Então, tu pode trabalhar com várias coisas. Tu pode trabalhar com consultório, em hospital, em UTI, laudando exames, né? Então, eu tive que, aos pouquinhos, ir largando algumas coisas para ajustar e ter tempo de treinar, né? Então, eu acabei ficando, por exemplo, eu larguei a internação hospitalar, que era uma das coisas que me demandava trabalho, gera bastante estresse também, pacientes internados, né? São pacientes muito doentes, tem os familiares, então isso tinha muito. Eu não dizia, não perdia tempo, mas Mas assim, demandava mais. demandava mais, acabei largando. Então, daí eu fui ajustando, assim, pegando horários mais fixos de consultório, acabava o consultório, tentava acabar antes do meio-dia para poder entrar na piscina ao meio-dia. E aí voltava às 2 da tarde, então aos pouquinhos eu fui me ajustando. Larguei bastante plantão noturno também. Antes eu fazia, em geral, acho que um plantão noturno por semana. Só que daí a recuperação, se tu tá treinando e tu não dorme à noite, é horrível, né? Tu fica 2, 3 dias ali tentando se recuperar, né? Então isso também acabei ajustando. Larguei bastante plantão noturno. E os plantões que eu pegava eram mais finais de semana, de 12 horas, não pegava mais tanto 24 horas, como antigamente, né? Então foi um processo, assim, que eu fui tentando equilibrar para fazer tudo ao mesmo, né? Para tentar fazer tudo. Ajustando. Isso chegou a conciliar lá atrás com o período das residências, porque como tu é da área clínica da cardio, hoje com especialização ainda em cardiologia do esporte, tu teve que fazer medicina interna, e aí depois tu teve que fazer cardiologia Isso. clínica. E, Uhum. cara, é uma demanda grande. E eu sei porque, né, a Mariana, mãe do meu filho, do Davi, ela é cardio que nem tu, e eu vi ela passar por tudo isso. E, nossa, eu vi aquela mulher enlouquecia de vez em quando. Era complicado, ou tu só pensava nisso e não fazia o esporte nessa época? Na época eu comecei a correr no meu R2 da cardiologia. Mas antes eu fazia só musculação. Eu fiquei um tempo ali, acho que na medicina interna, que eu nem conseguia treinar, não conseguia nem ir na academia, fiquei um pouquinho sedentária, digamos assim, mas que a gente vivia muito no hospital. E aí, eu lembro que em 2016, no R1 da cardio, que eu tô sentindo falta. Aí voltei à academia, em 2017 comecei a correr. Aí, mas eu já estava quase no final da residência, né? E o R2 da cardiologia é um pouquinho mais tranquilo que o R1. Quem foi meu R2 foi o Boda, o Rodrigo. Sim, o Bodinha. O Bodinha foi. Ele eu não sei. Até agora eu não sei como ele conseguia conciliar. Porque a gente ficava muito tempo no hospital e final de semana, às vezes era 36 horas direto, assim. E ele Vamos treinava, descobrir né? quando ele sentar nessa mesa aí. Mas tu sabe que outro dia, Gabi e time, eu tava falando com o meu doutor aqui, o doutor Daniel Carvalho, aqui de Santa Catarina, ele também, ele é ortopedista, mas também é médico do esporte, e ele falando que ele cansou, tipo assim, ele ia pro plantão de bike, fazia o treino indo pro plantão, ou saía do plantão e voltava de bike, porque era o horário que ele tinha para fazer, e não tinha outra opção, né? Depois que eu comecei o triatlon, eu continuei fazendo plantões de 12 horas lá em Novo Hamburgo, lá na Unimed. E lá o plantão começa às 8, então eu treinava, eu ia pra orla, treinava ali das 5 até às 7, às 7 horas é meu limite, às 7 horas eu tinha que pegar a estrada, daí ia pra lá e tomava banho lá, né, tomava banho lá, mas pra conseguir treinar, é toda uma logística. Gabi, e como é que a corrida caiu na tua vida, assim, como é que isso surgiu pra ti? Eu fui acompanhar uma amigona minha,
que estava treinando para meia maratona de Porto Alegre. A Natália, não é a Nath que tu conhece, é uma É outra. uma outra. Fomos eu, a Samantha, que é a irmã dela, acompanhar de bicicleta, bike do Itaú. E aí elas começaram, não, vamos correr, vamos correr. E foi uma época, assim, que eu tava meio deprimida, tava passando por um período ruim, assim, de ansiedade, um pouquinho de depressão, assim, uma depressão leve, eu acho. E, e a corrida entrou, assim, como um medicamento, sabe? Legal. Adoro escutar isso. Uhum. Aham. Adoro. E da Eu corrida, virei a outra busca pessoa. pelo triatlo foi nessa pegada também, de buscar um equilíbrio. O triatlon acabou entrando na minha vida por conta das lesões da corrida. Ah, boa. E eu tava sentindo falta de Já algo a vi. mais também. Evidente. Eu me lesionei muito, assim, né? Que naquela época, em 2017, quando eu comecei a correr, eu tinha uma assessoria, mas eu não tinha muita informação, assim. Então eu saía, pra mim não existia treino leve. Eu saía o regenerativo da segunda-feira era o máximo que eu conseguia fazer. Então, obviamente, dava. depois de 1 mês e meio, 2 meses de treino, eu lesionei a panturrilha e aí, várias lesões, uma atrás da outra. Eu também não conhecia muitos fisioterapeutas, que agora, ultimamente, nossa, a gente tem que ter sempre um físio, né? Um físio amigo. Naquela época eu não tinha. E aí o triatlo acabou entrando nisso, assim, eu fiz uma lesão na panturrilha, foi em 2021, eu acho. Aí, bem na época da pandemia também, eu acabei alugando uma bike, uma daquelas bikes do Estúdio Preto. Ah, sim. O O Lucas Lucas tava alugando todas as bikes alugando. dele, é verdade. Peguei uma bike alugada, aluguei ali deles, e aí comecei a pedalar. E comprei uma bicicleta, não era speed, nada, era uma mountain bike. Aí começava a sair de casa, saía pedalando de casa, ia até a orla, voltava até onde até o Pontal, mais ou menos. E aí comecei a me interessar, daí entrei pro triatlo. Comecei a fazer aula de A natação, eu não natação sabia nadar, foi seguindo. não sabia nadar. Eu sabia, assim, pra não me afogar, né? Sabia Uhum. mergulhar, aquela coisa toda, mas, assim, comecei a aula de natação do zero. Que Foi legal. difícil. É muito legal. Eu queria que o Evandro falou assim, que bom ouvir isso, né? Que a gente fala música para os nossos ouvidos, né? Eu acho que assim como tu, muita gente que acaba ou selecionando ou acaba indo para bike para fazer uma recuperação, né? Eu tenho aqui em casa a Karina, ela é maratonista e ela tá nadando, né? Então eu sim. tô tentando puxar ela pro triatlon, mas ela ainda tá resistente, ainda não veio. Mas é muito legal ver isso e principalmente, né, o esporte, que é uma coisa que a gente fala muito aqui na Orla Podcast, que é o esporte como forma de ser feliz, né? Não só como forma de saúde, mas também como forma de buscar o equilíbrio e a felicidade. Muito legal. Que legal ouvir isso. E Gabi, essa especialização que tu fez, né, na cardiologia do esporte, tu consegue aplicar ela também nos teus treinos agora? Ou como que tu... Sim. Agora, nos treinos, diria assim, que a gente consegue aplicar, sim, né? Eu aprendi bastante sobre ergospirometria, agora tô fazendo a ergospiro também. Então, isso me ajudou a monitorar as minhas zonas, né? Sim. Com certeza, eu sei identificar muito mais sintomas que às vezes a gente não prestaria atenção antes, né? Mas, assim, tá me ajudando muito na parte de atender os pacientes, né? Porque tem chegado muito paciente atleta pra mim. Essa é a minha segunda pergunta. Acho que tem muito. aumentado a busca, né? Com A certeza. informação tem chego e o pessoal tá... Legal. E eu acho que é muito interessante, assim, os médicos que trabalham nessa área, assim, de cardiologia, ortopedia e que praticam esporte, né? Eu acho que é um diferencial, porque tu consultar com um cardiologista que é sedentário, às vezes que é obeso, que é tabagista, não faz sentido, né? E a mesma coisa, o que eu vejo, assim, às vezes às vezes as pessoas procuram um ortopedista, por exemplo, e aí o ortopedista que não pratica esporte, sério, 100% das vezes acho que manda a pessoa parar de fazer exercício, né? Não pode fazer nada. E quem pratica esporte muda, né? Acaba mudando um pouco a conduta com os seus pacientes. Eu que trabalho como treinador, aqui é meu atleta que teve algumas lesões. Por sorte, a gente não passou por isso, né, Maurício? Mas eu sempre questionei muito, eu digo, colegas da saúde, da área da medicina, por que não pode treinar um treino leve, um treino mais adequado para a condição? Cara, eu nunca consegui escutar uma resposta adequada, que me convencesse, né? Só que assim, bater também de frente, não é bater de frente, assim, é mostrar, olha, o meu argumento para
fazer com que o Maurício, por Uhum. exemplo, que estava com uma lesão de tornozelo ou de joelho, ele pode fazer numa intensidade menor, num volume menor, Troca né? atividade, Troca né? atividade Trocou, física. O Uhum. Maurício, por conta disso, passou a pedalar, passou a nadar. Isso. Ele vai virar triatleta? Não necessariamente. Se Uhum. for do interesse dele, maravilha. Mas muito mais porque ele não queria ficar parado. Isso. Sim, se mantém ativo. Exato. E na própria cardiologia, é muito raro a gente contraindicar o exercício. Na verdade, o exercício ele vem como uma ferramenta, Uhum. como um tratamento para a maioria das doenças, assim. Tu só diz para o paciente assim, não pode fazer quando ele tá assim, ó, na fase aguda do infarto, com alguma cardiopatia, assim, que tá descompensada, né? Mas no momento que a gente compensa, e o infarto, assim, ó, 15 dias de repouso, depois a gente faz uma avaliação, faz um teste ergométrico, e aí logo depois já é Atividade. recomendado exercício, Uhum. né? Então, mesmo a gente recomenda para, né, na maioria das situações. Ô, Gabi, deixa eu pegar um gancho, assim, que eu tava pensando que nem isso acabou nem estando na pauta, mas assim, tirando essa parte de tu ter o teu conhecimento médico, né, e também o teu conhecimento esportivo, mas eu não tô entrando na parte técnica, eu tô entrando na parte do paciente, né, que o esporte, ele te trouxe na relação com o paciente? Como é quais foram eu acho que o esporte que a gente falou, ele traz evolução própria, ele traz crescimento e maturidade, conhecer a nossa própria cabeça, mas ele também nos ajuda a entender os outros muitas Uhum. vezes. Sim. E como é que o esporte te ajudou assim no teu dia a dia lá com o teu paciente, né? Assim, na tua rotina, como é que foi isso? Olha, com certeza aumentou muito o bate-papo entre médico e paciente, mas acho que assim, a minha vivência, chega muito paciente que está recém entrando, né? Vou começar a atividade física agora, ou recém comecei a correr, então eu acabo contando algumas coisas que eu já vivi, que eu já passei, e explico sobre zonas de treinamento, que às vezes eles não fazem ideia, até suplementação, eu já passei por várias consultas com nutricionista, já sei suplementação de cor, assim, né. E às vezes as pessoas chegam e não sabem nem que tem que tomar um gel, ou tem alguns suplementos, assim, betalanina, cafeína, né, que poderiam ajudar. Então acho que essas coisas eu vi que desenvolveu mais depois que eu comecei a praticar esporte. Eu acho que eu consegui ajudar também, não só no aspecto da cardiologia, mas nessas dicas, né, Sim. de Uhum. nutrição, de como treinar, de como recuperar, fisioterapia também é uma coisa que as pessoas às vezes só procuram quando estão com lesão, né, mas é uma coisa importante para recuperação, né, eu acabei já encaminhando vários pacientes também para os meus fisioterapeutas. Acho que foi mais ou menos isso, assim. De novo eu vou bater na tecla, tá? Vocês notaram que sempre que a gente fala sobre esse tema, sobre esse assunto, aparece assim, ó, eu tenho que dizer para o meu paciente que ele precisa procurar um nutricionista, um fisioterapeuta, um profissional de educação física, um médico, né? Dependente que tá aqui do outro lado. Cara, eu insisto, cara, essa interconexão entre os profissionais da saúde é muito ruim. É, Muito sim. ruim, né? Porque assim, os pacientes que eu encaminhei para ti foram os que me pediram assim, eu preciso fazer uma ergospirometria. Eu perguntar, para quê? Quem te indicou? E por que motivo? Porque também tem que ter motivo. Fazer por fazer muitas vezes, só por curiosidade, não leva a lugar, não leva muito a lugar nenhum, tá? Que nem a minha nutricionista falou assim, Quevedo, difícil te dar uma prescrição, tu come tão direitinho, né? Por que eu vou te dar um suplemento? E não é só comigo, isso acontece com muita gente. Mas por quê? Porque na nossa área, às vezes me parece assim que um quer saber mais do que o outro. E não, deixa que eu te explico tudo, não precisa do fulano. É um erro, na minha É um opinião, erro. isso. Não sei se tu pensa dessa forma Não, com também. certeza. Eu gosto de trabalhar em grupo. Eu não tenho especialização em nutrição, né? E nem em fisioterapia, nem em educação física. Então, o que eu falo para eles são coisas da minha vivência, né? Claro, claro. O que pode Claro. ajudar. Cafeína. Cafeína é muito bom para treino, às vezes no treino longo, levar um gel, usar o gel. Mas assim, tu ter a consulta especializada, né, com o nutricionista, ter o educador físico ali perto, ali do lado, faz toda a diferença. Eu gosto de trabalhar em grupo, eu acho muito importante.
E aqui mais uma chamada, né, que a gente sempre fala, a gente compartilha aqui na Orla Podcast a visão dos profissionais, a gente tenta trazer um pouco do conhecimento técnico que cada um de nós tem, mas é fato, né, que os atletas, sejam eles amadores ou profissionais, têm que ter os profissionais de cada área, né? Não adianta, hoje a gente fala direto aqui o acesso à informação. Não adianta tu acessar o doutor ChatGPT, o doutor GPT, e achar que tem tudo ali. Não. Então, dica para nossa audiência aqui é busque profissionais de acordo com a área que você precisa, né? Se precisa olhar o coração, vá num cardio. Se precisa olhar da alimentação, vai numa nutróloga, numa nutricionista, né? Então, acho que fica aqui essa dica, né? Que todos os profissionais que passam por aqui acabam deixando. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Então, para vocês todos que querem seguir as redes do A Orla Podcast, você vai ver aqui embaixo um QR Code, onde você pode acessar lá todos os nossos links, direcionando para YouTube, Spotify e Instagram. Então, fique ligado. E agora vamos para a próxima pauta aí. Eu acho que é com o Quevedinho, né? Eu acho que é com o Maurício. Posso puxar? Maurício, vai lá então. Isso aí. Tu comentou, Gabi, no início ali, quando você falou de um treino que fazia na orla e iria direto para o trabalho, né? Tomava banho lá. A curiosidade, não só minha, de alguns ouvintes, assim, é a organização da agenda, né? Como a gente falou no início, quando o Vini abriu, assim, não sabia nem como fazer a introdução entre ser mãe, médica, cardiologista e treinar para triatlo, né? Como consegue organizar a agenda para cumprir todos esses papéis e conseguir, assim, conciliar, né? São 3 modalidades de treino, como a gente falou, né? Como que a Gabi faz essa organização aí dessa agenda maluca? Olha, primeiro que a minha planilha, coitado de quem me treina, porque assim, às vezes coloca um treino, esse treino não vai dar hoje, vai ter que ser jogado para outro dia, né? E às vezes ali no Training Peaks ficava aberto, eu mesmo puxava aqui e puxava ali para não ficar incomodando, a gente também não quer ficar incomodando o treinador, né? Mas é isso, assim, eu tentava, quando tem plantão, não adianta fazer um longo no outro dia, né? Ou às vezes a gente também fica doente, né? Tá gripado. Eu já cometi besteiras de ter gastroenterite, ter gripe e fazer um longo treinando no outro dia. Então, acho que é isso, assim, eu tentava... Pra mim sempre foi importante receber os treinos antecipadamente, pelo menos daquela semana, né? Pra eu poder ir jogando. Às vezes, agora com consultório, com laudo de exames, a gente consegue começar um pouquinho mais tarde também. Às vezes começava às 9, quando eu podia começava às 9, né? Pra poder treinar Pra antes. treinar, é isso aí, pra poder treinar antes. Mas o meu Training Peak sempre foi meio bagunçado, assim. Mas eu sempre deu certo. Vai organizando, às vezes eu ia organizando. Como o Quevedo disse, ele é meu treinador, de vez em quando eu mando a mensagem, Quevedo, vou trocar amanhã por hoje, hoje pra amanhã. Exatamente. Tem que fazer uma malabarismo. Eu sempre falo, né? O problema não é tu trocar o treino de amanhã pelo de hoje e tal. O problema é tu fazer outro treino completamente diferente, né? Do que tá prescrito. Isso é uma coisa que sempre me preocupou. Treinar, às vezes, forte, fazer 2 treinos fortes, um atrás do outro. Isso eu tentava evitar também, né? Mas é isso. Sou eu? Olha aí, sou eu. Gabi, vamos lá. Assim, ó. Tu tem rede social, mas eu já vi que tu não é muito da rede social. Tá? Tanto que a gente foi lá, vamos stalkear a moça. Não tinha muita coisa. A gente não encontra muita coisa às vezes, Uhum. né? Claro, a gente já teve personagens aqui, né? Que a gente que saíram daqui, o cara dobrou. Olha aí. Assim, ó, ou pelo menos assim, 100, 200 novos amizades na rede social. Então, vai te preparando que talvez isso possa vir a acontecer. Inclusive, só para te interromper, o meu perfil profissional, eu abri agora no Instagram, agora na maternidade, porque às vezes estava ali sem fazer nada em casa não, mas assim, sem poder socializar um pouco, eu pensei, vou fazer, agora é o momento, vou abrir, então faz só alguns meses que eu tenho ele. E tá funcionando bem? Mais ou menos, porque eu não tenho tempo de postar, ainda não investi em ninguém de marketing, então de vez em quando eu faço um conteúdo e posto. Ô, Gabi, já aproveita e faz o teu merchan aí, qual é o perfil, fala aí para o pessoal vai colocar depois, mas acho que sempre é bom reforçar aí. É doutora Gabriela Tortato.
Boa. Olha aí, ó. Arroba doutora Gabriela Tortato, Isso aí. sigam A lá, gente pessoal. sobe lá depois Esse é o teu também. profissional? arroba. Isso é profissional. E qual é o teu não profissional? Gabriela Tortato. Só a Gabriela Aham. Tortato. Como é fácil, né? Esses dias É. meu orientador assim, quando é que tu vai fazer o teu profissional? Cri, cri, cri. Eu tenho que tomar vergonha na cara. Mas assim, eu perguntei das redes sociais porque a gente sabe que hoje elas influenciam para todos os lados, né? Positivamente e negativamente, né? E a gente tem percebido assim que a força feminina no esporte está cada vez maior, está crescendo muito. E a gente gosta de ver vocês assim sendo enaltecidas como mãe, Uhum. como atleta e como profissional, tá? Isso aqui, querendo ou não, a gente vive numa era digital. A era das IAs, a gente precisa dominar essa tecnologia, né? Até quem olhar os episódios, né? Eu comecei com um caderninho, né? Aí passei pro celular. Olha agora com que eu tô com um laptop na minha frente, que o Mauri sempre Isso veio aí. com esse negócio aí. Não adianta, a gente tem que se adaptar. Uhum. Como é que tá, assim, a tua tentativa de adequação? Porque tu sabe que em algum momento tu vai ter que, assim, Uhum. eu tenho que dedicar hoje 1 hora do meu dia, sei lá, meia hora, para abrir o Instagram, ou abrir, sei lá, o TikTok, não importa, a rede que tu gosta, tem preferência. Como é que tu pensa em lidar com isso? Por enquanto tá ruim, porque assim, eu não tenho o dom de fazer vídeos, por exemplo, a Carol. Carol é uma pessoa que vai ali, ela se filma e faz o vídeo, faz o conteúdo e faz muito bem, né? Os bastidores de hospital dela é muito legal, né? Exatamente. E eu já tentei fazer os vídeos, não me gosto, daí acabo não, não postando. Mas sim, eu vou ter que. Eu tô adiando, na verdade, eu até pedi algumas indicações, né, do pessoal que lida com isso, assim, de Uhum. marketing, e aí pedi para duas colegas profissionais, e as duas me disseram assim, bah, não vou te indicar a minha, porque não tá muito bom, ela é muito enrolada, e aí com isso eu acabei postergando, assim. Uhum. Mas com certeza. Agora, a maioria dos meus pacientes são por indicação, né? Por indicação de outros profissionais ou indicações dos pacientes mesmo. Mas eu acho que, com certeza, nesse momento eu vou ter que investir, vou ter que parar um tempo e investir em rede social. Porque é isso, até a gente, assim, quando a gente vai marcar algum médico, vai marcar um dentista, qualquer Busca, coisa né? que seja, a gente vai lá e olha, a primeira coisa que eu olho é no Instagram, É. né? E quando não tem Instagram, tu já fica meio assim, mas Certo. será? Daí tu vai pro Google, né? É. Então tem que ter, infelizmente. Esse movimento, assim, tu imagina, né? Antigamente, tu olhava o catálogo da Unimed ou de qualquer Isso. outro plano de saúde, ou era puramente indicação de alguém que tu confiava muito, né? Uhum. Hoje, tu Uhum. tem que olhar o Tem Instagram empresas do hoje cara, que né? nasceram dentro do Instagram e vivem do Instagram, assim, não tem... Às vezes o Instagram atrapalha também, né? Porque às sim, vezes concordo. tu vai lá procurar um profissional, ele Sim, tem sim. milhares de seguidores. Exato. Mas tu olha o conteúdo e é pura desinformação, né? Fala muita coisa aí que não é os dois real. lados. Tem os dois Isso é um lados. problema. Isso é um problema, as pessoas têm Uhum. que saber filtrar também, né? E tu sabe que, assim, infelizmente, que nem eu brinco e converso muito aqui em casa sobre isso. As redes sociais, as inteligências, etc., elas são uma grande ferramenta de conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, é muito crítico quando a fonte do conteúdo é extremamente desinformada e desqualificada. E é o que acontece hoje, se nós formos pegar... hoje, assim, não estou aqui falando em nomes, mas se a gente for pegar os grandes nomes aí das mídias sociais, muitas vezes são pessoas que não têm um conteúdo mínimo de qualidade ou mínimo de consciência. A pessoa nunca foi uma esportista e dá dicas de esporte. Uhum. Ou nunca fez uma dieta decente e dá dicas como emagrecer, né? Então, infelizmente, essa é a realidade. É que nem eu... E aí, Gabi, uma das coisas que eu adorei que tu falou assim, aqui tu não é muito das redes sociais, mas pelo que nós investigamos aqui, por mais que tu não seja, o teu conteúdo tem qualidade. Então, acho que isso é super É importante. verdade. Isso aí. E às vezes, e no dia a dia, às vezes a gente tenta, às vezes eu não faço uma publicação, né? Mas tu posta um story só tu praticando exercício, dando alguma dica. Então isso também já acaba ajudando, né? Legal. Gabi, vamos mudar agora, vamos virar um pouco o disco pro lado B, assim, nos conta um pouquinho da tua história com Buenos Aires aí, a gente nos disseram aí que tu tem uma história
uma conexão que mudou aí um pouco a tua maneira de ver as coisas, e nos conta um pouquinho dessa virada de chave, o que os hermanos aí, a capital argentina Nos trouxe para contaram ti que tu não aí. chama mais churrasco de churrasco, que chama churrasco de assado. De assado. Isso é. Olha, pior que eu tava pensando essa semana sobre Buenos Aires, assim, que acabou ficando um lugar especial pra mim, né? Porque, então, só pra contar pro pessoal, eu tava me preparando pro 70.3 lá de Buenos Aires, treinei lá com vocês, né? Quevedo, isso. 2 semanas, eu acho. É, 2 finais de semana. teve 2 treinos seguidos lá em Osório, né? Isso. Daí eu falei pro pessoal, posso convidar fulano. Cara, convidem quem vocês quiser aqui, nós somos abertos Foi a muito bom. receber todo mundo, não tem essa. Eu sei que, assim, 1 ou 2 semanas antes da prova, basicamente no período de polimento, né? Comecei a ficar frustrada, porque começou a aparecer dor no tendão de Aquiles, e aí não tava conseguindo correr, aí tentava fazer o treino de bike, não conseguia atingir a potência que eu deveria fazer, e mas peraí, semana passada eu tava bem, o que tá acontecendo? Eu lembro que também que eu tive algumas coisas na natação, assim, me senti um pouquinho de falta de ar, uma coisa estranha. Pensei, eu devo estar muito ansiosa, acho que eu tô ansiosa. E eu controlava a minha a variação da frequência cardíaca, variabilidade, isso aí. HRV pelo relógio. E ela começou a despencar. E eu que estranho, eu tô dormindo bem, não tava acontecendo nada, não tava com nenhuma doença, gripada, nem menstruada. E aí, quando eu fui viajar com a Carol, a gente foi numa terça-feira. E eu tava com sintomas de TPM, assim, que era pra ter vindo já a menstruação. E super irritada, assim, muito irritada. Eu falei, eu irritada com o Lucas, meu marido até. Vou ter que passar a viagem inteira com ele, irritada por bobagem, né? Mas enfim, aí cheguei lá e a menstruação não vinha, já era pra ter vindo. E eu me sentindo inchada, fui sair pra correr. Minha frequência cardíaca um pouquinho mais alta. Eu tô destreinada, tá acontecendo alguma coisa. Daí vou fazer um teste de gravidez só pra descartar, eu acho que não é. A Carol dizia, não é, imagina que tu vai estar grávida. Não é tão fácil de engravidar, ela me dizia. Sim, porque a Carol tava tentando há um tempo. E aí, na sexta-feira à noite, a prova era no domingo, eu fui na farmácia, peguei 2 testes e fiz. O primeiro que eu fiz deu na largada positiva, assim, super rápido. Daí eu fiquei perdida. Aí, bom, eu sei que no outro dia tinha o bike check-in até às 17, eu cheguei lá às 16h30, tava em outro mundo, assim, tava alucinada. Tentando entender o que tava acontecendo. Tentando entender. Bom, tanto que as primeiras pessoas com quem que eu dividi a notícia foi o Frank, que era o meu treinador, o Felipe Morim também, que é meu treinador de força, porque eu pensei, o que eu vou fazer, né? O que eu faço? Faço a prova, não faço? E a minha obstetra, que já tinha decidido, né, que quando eu tivesse filho ia ser essa obstetra, foi minha colega de faculdade. Mandei uma mensagem pra Mari, Mari, tô grávida e eu tenho uma prova agora de triatlon amanhã, isso foi no sábado. E ela, não, pode fazer, se hidrata bem, come bem. Não, Mari, mas assim, ó, é 3 quilômetros de natação, né, 90 de bike, não é qualquer prova, né. Mas ela acabou me dando o aval. E aí eu larguei no domingo, consegui largar. E foi muito legal. A gente mudou o plano, né, a estratégia da prova. Claro, nessas horas tinha tu mais tem que tomar um cuidado maior, exatamente. Inclusive com a própria bike, né? Sim. Mas a minha esposa, ela competiu grávida da Betina 4 ou 5 provas. Grávida, barriguda, grandona. Ô, Gabi, mas é a pergunta, já quando foi fazer a prova, já ainda assustada ou já mais feliz, tá tudo bem, coisa boa? Como é que foi? Eu tava anestesiada, eu acho que é a palavra, assim. Tanto que a gente quase se atrasou no bike check-in, eu quase me atrasei no dia da prova. A gente saiu, a gente foi arrumar as coisas ali na transição, e o cara falou assim, deu, agora tem que sair agora da transição. Nesse momento que eu saí da transição, na hora que eu fui pegar a bike ali na T1, eu deixei todos os meus géis ali no chão, esqueci todos os géis. Ainda bem que eu tinha, na caramanhola, tinha carboidrato, então realmente eu tava anestesiada, assim. Mas, no final das contas, foi bom, acho que tu acaba tendo um propósito maior, né, durante a prova. É como eu queria muito falou, aquela medalha. Né? Que o Quevedo falou, são histórias para contar e eu tenho certeza absoluta que essa medalha da tua coleção aí é uma das mais especiais. Com certeza. Eu não tenho dúvidas.
E é legal porque, óbvio que eu não quero incentivar nenhuma mulher grávida a fazer um 70.3, mas assim, a gente vê que a gente pode fazer exercício, né? Pode competir estando grávida. Tudo bem que eu tava bem no início, eu não tinha barriga, né? Tem várias coisas que a gente tem que levar em consideração. Mas o exercício é totalmente apropriado, né? Gurias, olha só, eu já treinei umas 6 grávidas para diferentes distâncias. Claro que a maior distância foi 70.3. É seguro. Desde que o treinador ao qual tu está sendo assistida saiba o que está fazendo. Siga os protocolos de segurança de como trabalhar, principalmente intensidade, porque o principal controle é a frequência cardíaca tua, que tem um reflexo muito grande na frequência cardíaca. Tá? Imagina, eu falando isso para uma cardiologista, ver se tem cabimento isso, né? Eu tinha que apanhar dela, que isso assim, tomar umas lapadas. Mas mais uma vez, né, cara, que eu acho que é importante ressaltar, né? Além do profissional de educação física, né, também o profissional ginecologista, né? Não, todos, com certeza. Estarem muito conectados. Eu acho que isso é fundamental, não tenha dúvida. Uma coisa parabéns para tua gineco, né? ó, que deu ok. Gostei. Eu acho que vale, e também vale muito da experiência do atleta, né? Sim. Eu tinha uma boa percepção de esforço, então eu fiquei numa percepção de esforço tranquila, né? Não tentei aumentar a intensidade. A frequência cardíaca às vezes se perde um pouquinho na gestação, porque ela eleva um pouco, né? Então tu perde um pouquinho a base de referência. Isso. Mas assim, a percepção de esforço eu acho que talvez seja a melhor coisa para tu se guiar, né? Tu até pode fazer, acho que alguns treinos um pouquinho mais intensos, mas de curtíssima duração, né? A maioria, assim, recomendados são treinos de leve a moderada intensidade. Isso aí. A maior parte deles leve e uma quantidade menor moderada. Nesse período lá em Buenos Aires, acredito eu, aliás, talvez nós todos, né, acreditamos que não era só passear em Palermo, na Recoleta, né, dar aquela passeada ali perto do estádio do Boca, clássico, né? Tu viveu ali, né, provavelmente intensamente o que é Buenos Aires, assim. O que tu nota, assim, de diferente em relação a nós brasileiros? Principalmente, assim, o Rio Grande do Sul tem uma proximidade, né? Não dá para negar. Mas em relação aos brasileiros, né? O portenho ali e nós aqui em relação a, sei lá, o aconchego, a receptividade, a alegria, né? Porque pelo que a gente está percebendo, né? Tu se ligou bastante a eles, assim, a eles que eu digo a Buenos Aires em si. Olha, eu acho que a receptividade do brasileiro, eu acho que não tem comparação, assim, eu acho mais do que eles. Eu acho que a organização das provas do Brasil eu achei melhor também do que a de Buenos Aires. De Buenos Aires, por exemplo, assim, falando da marca Ironman, né? A feira não tinha muitos produtos, mas o pós-prova foi legal. Eles tinham assado, tinha cerveja, foi bom. Mas, assim, pior que eu não tive muito contato com as pessoas em si, né? Pra responder melhor a tua pergunta. Sem problemas. Mas na questão da prova, assim, e de ver as pessoas treinando, eu acho que aqui a gente tá de parabéns, assim. Lá eu achei muito difícil, por exemplo, treinar um pouquinho a bike pré-prova. Tinha muito trânsito, não tinha um lugar muito seguro, assim, pra tu treinar, igual a gente tem aqui na Orla, por exemplo. Ou igual Floripa tem, né? A gente acaba, pra quem vai fazer o Iron lá. A natação lá eu achei horrível. Foi onde a natação? Num parque, agora não lembro o nome do parque, mas é pertinho do aeroporto ali deles. Tem um lago. É um lago. É no lago. Tem ali. Que então, eles só abrem pra prova. Então, isso é uma das coisas que a gente não pôde treinar nada a natação antes lá. Inclusive, nem aquecer na água a gente não podia. Isso eu senti falta, porque a gente tá acostumado a Florianópolis, por exemplo. Tu vai lá, dá uns mergulhos no mar, né? Já tira aquela ansiedade pré-prova, né? Se molha. Isso a gente não podia fazer lá. E o lago era ruim, assim, tu tinha que dar 2 voltas e na segunda volta tu se debatia, era muita gente ao mesmo tempo. Então, a prova de Buenos Aires até... a largada é por ondas, né? Então, assim, se tu larga nas primeiras ondas, né? Se tu estiver saindo e entrar de novo, provavelmente tem gente largando ainda, né? Exatamente. Que confusão deve ser. Tu sabe...
né, E tu sabe, tinha desculpa, Gabi. que... Não, imagina. Tu dava a primeira volta e aí na hora que tu tinha que subir uma rampinha e descer. E tinha Ixi, pessoas que não subiam a rampinha e assim, elas passavam direto nadando, sabe? sim. Então a natação foi um pouquinho desorganizada. Tu sabe que eu pude, não no triatlon, mas eu pude acompanhar minha esposa em algumas majors. E tu sabe que todo brasileiro, como brasileiro, a gente tem a síndrome do cachorro vira-lata, né? A gente sempre acha que os outros são cachorros de raça e nós É. somos os piores. E eu vou ser bem honesto, assim, o que eu pude vivenciar aí, nós fomos a Chicago, Boston e Berlim, assim, feiras lindas, feiras grandes, mas, assim, sinceramente, a organização da prova, eu não vi nenhuma igual que nós temos aqui, e te digo mais, a feira do Ironman desse ano, de 2026, foi maravilhosa, foi espetacular, a organização estava muito boa, obviamente tem coisas para melhorar, mas é muito legal ouvir esse teu relato, porque a gente tende a dizer que tudo no Brasil é pior, né? Inclusive nessas suas duas áreas, né? Do que a gente está trazendo aqui, seja na medicina, que a medicina do Brasil é uma medicina exemplar, tanto em tecnologia Muito. quanto em profissionais qualificados, também no esporte, né? Por exemplo, a gente vê as provas aqui em Jurerê, né? Até no Brasil como um todo, muito bem organizadas, né? Então, acho Sim. que fica aqui, né, esse recado de a gente valorizar mais aquilo que é nosso também, né? Uhum. Exatamente. Vai, Show de Mauras. bola. Sobre. Fica aí, Vini. Vamos lá, então. Bora. Vamos. A Gabi, mudando aqui, então, um pouquinho como a gente vai mudando os assuntos. Tu já viu como é que funciona aqui, né? A gente vai, puxa Buenos Aires, daqui a pouco a gente já tá lá, né? Assim, tu tava comentando aqui offline que tu já fez 4,70.3, assim, e tu deve ter te preparado muito para isso, obviamente, tu treinou. Como é que é para ti, assim, eu tô falando porque nós quatro aqui somos pessoas que treinamos, né? E como é que tu reage, como é que tu te mantém positiva quando tu tá no teu limite, assim, que tu, sabe, aquela coisa que nem a gente brinca aqui nas redes sociais, a gente só vê a Gabi feliz, profissional, ganhando a medalha, mas como é que tu te mantém ativa e motivada para aqueles dias difíceis, assim, hoje eu tô exausto, mas eu tenho que pedalar, eu tenho que nadar, como é que tu te organiza, assim, a tua cabeça nisso? Nem sempre a gente consegue, né? Mas, assim, o esporte é uma coisa que... A atividade física em si, mesmo se for um treino de força, assim, é uma coisa que melhora muito o meu humor e o meu cansaço, né? Claro que tu ter já se inscrito para uma prova te deixa um pouquinho na obrigação, né? Mas eu já percebi várias vezes que o cansaço que a gente tem, às vezes, do dia a dia é mais mental, né? Do trabalho, da sobrecarga de trabalho. E aí, às vezes, tu deixa de treinar em função disso. Chego em casa, já é 6 horas, tô cansada, não quero pedalar, não quero sair pra correr. Só que eu sempre volto melhor. Então, acho que toda vez que eu tô cansada, que eu tô no meu limite, eu penso isso, assim. Muito igual A hora que É. eu vou fazer um esforço, é mais uma preguiça, às vezes, né, de sair. Mas eu vou fazer esse esforço porque eu sei que na hora que eu voltar, eu vou estar melhor, eu vou estar mais disposta, vou estar mais bem-humorada. Então, acho que é isso que me mantém mais ativa, assim. Sou muito igual a tu Além da nesse obrigação, quesito. às vezes. Eu comento que eu digo que eu vou equilibrar o físico com o mental. Porque o Vini também trabalha com TI, eu também, a gente fica na frente do computador o tempo inteiro, né? Então, fisicamente, a gente tá, vamos lá, descansado, mas a cabeça ficou girando o dia inteiro, né? E aí, na hora de fazer o treino também, faço no final do dia, mais do que no início do dia, normalmente. É isso, assim, dá uma equilibrada do físico com o mental, assim, mas também me faz muito bem. O retorno é muito melhor do que a ida, né? O primeiro passo da porta lá é sempre o pior. Tu sabe que aqui em casa nós temos os dois lados, né? Eu, em virtude da minha rotina, eu não consigo treinar muito cedo. E a Karina treina muito cedo, então ela acaba treinando no início do dia, eu acabo treinando no final. Até estava comentando com os meninos que daqui a um pouco eu vou, quando eu acabar a gravação, eu vou pedalar, né? E é bem isso, assim, do tipo, eu faço a equiparação do que o esporte na minha vida é como o ar, né? Ele tá ali e eu preciso respirar e eu preciso realizar ele, até mesmo
porque às vezes que eu não quero, e não são poucas, eu acho que a gente tem esse desafio de trabalhar e estar cansado mentalmente. É muito gratificante quando a gente acaba o exercício, puxa, entreguei, tô bem, olha, coisa boa ter dado essa suada, né? Tu tem esse mesmo sentimento também? Tenho, com certeza. Inclusive agora, assim, nessa vivência agora que eu tô mais de mãe, né, e trabalhando também, voltando ao trabalho, eu tento me manter ativa por isso, assim, às vezes tu tá sem paciência com o nenê, né, que demanda muito, né, é uma coisa muito repetitiva, é mamadeira e troca fralda, e aí tu tá sem paciência já, tu tá quase gritando com aquele serzinho. Que não tem culpa nenhuma, né? Que não tem culpa nenhuma. E aí quando eu consigo treinar 40 minutos, 1 hora, eu volto totalmente diferente. Claro que assim, no triatlon, às vezes tu faz 3 treinos por dia, né? Então, é difícil. Às vezes eu deixava às vezes o treino de força por último. E aí tem que ter muita motivação pra tu ir lá às 19 horas, depois de ter trabalhado, depois de já ter feito 2 treinos, tu fazer, digamos, o treino de força, né? Mas eu acho que tem que ter equilíbrio, assim, no dia que tu tá muito cansado, realmente jogar esse treino para outro dia, né? Tem que ter um equilíbrio, porque a gente não é profissional, né? Não vive disso, eu não ganho dinheiro para isso, né? Sim. Então... E dentro disso, assim, já aconteceu, não quero mais. Vou largar tudo. Vou só ficar com a medicina. Ou vou ser só mãe. Ou vou ser só triatleta. Não, porque, cara, eu não sei vocês, mas às vezes, cara, tu senta assim e fica te perguntando, pô, o que eu tô fazendo aqui, tio? Já me aconteceu. Não são poucas vezes, né? Não são poucas vezes. Não são poucas. Eu nunca tive vontade de largar o triatlo, mas eu tive vontade de largar a medicina. É mesmo? Já. Eu passei por acho que na época que eu internava os pacientes. Teve uma fase, assim, que eu tava esgotada, que eu tinha vontade de fazer qualquer outra coisa, de trabalhar numa cafeteria, de fazer qualquer outra coisa, menos de ser médica. Sensacional, pai. E aí, daí eu acabei largando, né, o que não tava mais me fazendo feliz, e aí voltei a gostar. São muitas áreas, né, como tu disse, assim, abre uma possibilidades, né. A internação, ela não pagava bem. Tinha pacientes que ficavam crônicos, ficavam 3 meses internados. É muito difícil, assim. É muita cobrança. A gente tem que dar muita atenção pros familiares, e com razão, com total razão. É um emocional pesado, emocional né? pesado. E isso pesado. me deixava mal. Começou a me deixar mal, que eu quase larguei a medicina. Mas eu não ia largar. E que Foi coisa só uns boa ouvir pensamentos. isso, Gabi. Que, assim, tu sabe que, eu não sei se tu concorda, mas pelo que tu tá dizendo e pelo que a gente pode buscar aqui sobre tu como profissional, né, e sobre quem tu és, esse lado humano, ele tá cada vez mais desaparecendo nas relações, né? E eu particularmente, eu sempre comento isso, e todos os médicos que estiverem ouvindo aqui, por favor, se discordarem, podem nos mandar direct. Parte de um paciente se sentir seguro, confortável, é essa relação humana. A gente tem visto cada vez mais profissionais na área da saúde, não digo só na medicina, que vão lá e fazem um atendimento pro forma, né, prescrevem o que tem que prescrever e era isso, né? Então, o quão importante para ti é essa relação humana em tudo que tu faz, assim, na medicina? É muito importante. Eu acho que a gente tem que se colocar no lugar do paciente, né? E a gente é paciente muitas vezes, né? Tu também vai se consultar, também tu vai ter alguma doença em algum momento. E quando tu é atendido por um médico tu vê que ele não tem empatia, que ele tá ali querendo, né, se livrar logo da consulta, ou te dar uma medicação e era isso, aí tu como médico, tu pensa, eu não quero ser assim. E aí tu volta no outro dia no teu consultório já atendendo de forma diferente. Então, acho que é isso, tem que se colocar no lugar do paciente, tem que se colocar no lugar dos familiares, ainda mais de paciente internado, e agora, eu trabalho bastante em UTI também, né, faço plantão em UTI, então, quando tu tem algum familiar teu que fica internado, fica em UTI, tem alguma doença, tu também já olha diferente para aqueles familiares, né, tu dá um apoio melhor.
Isso também daí é que nós temos um professor na mesa, eu já conversei bastante com ele sobre isso. Isso também vale para as assessorias esportivas, né? Quando a gente procura uma assessoria esportiva, além da parte técnica de conhecimento, a gente busca alguém que nos ouça, que entenda o que a gente está enfrentando, que entenda a nossa realidade, né? Então, acho que não só, como eu falei, né, a área de saúde como um todo, né? E aí, Quevedo, tu pode depor melhor do que ninguém, né, sobre isso, que é a relação humana nessa história. Às vezes ela passa um pouquinho do limite, mas é importante. Eu acho que a gente tem que ter esse contato. Eu jamais serei contra ele, tá? O que muitas vezes eu acho que falta, e tu falaste muito bem, e o Maurício já pontuou isso aqui também, é os limites. Uhum. Às vezes as pessoas não têm limites, entendeu? Algumas querem mais atenção, outras querem menos, né? Umas preferem ter mais autonomia, outras menos. Então a gente tem que lidar com diferentes perfis. E eu tenho absoluta certeza que na medicina e na área de vocês não deve ser diferente, né? Sem dúvida. TI, né? Imagina, vocês lidam na frente do computador todos os dias, assim, e às vezes eu fico pensando assim, com quantas pessoas será que... É porque nós temos... eu tenho que lidar com o Maurício, né, contigo como atleta, Maurício como meu aluno, mas vocês dois da TI, nem sei se sempre vocês têm uma pessoa na frente de vocês para estar conversando, né? É a tela do computador, a tela do celular, a tela do tablet. Isso, pandemia, eu não sei, eu sinto muita falta disso. Sim. Tipo, coisas online, para mim, às vezes, me incomoda. Sim, um sim. pouco. Eu sei que é um mal necessário, mas me incomoda. Na pandemia, até, Quevedo, que o pessoal da TI antigamente tinha escritório, né? Tinha um pouco de relação. Coloca um pouco isso aí, isso é importante. Não tem mais, assim, eu depois da pandemia, durante e depois da pandemia, não tive mais escritório. Mas eu iria, também. Sabe, sem dúvida, eu concordo plenamente. Eu, particularmente, sinto falta, né? Eu trabalho 100% dentro do meu escritório, que nem eu brinco, minha Batcaverna, aqui também, que vocês estão vendo. Eu sinto falta da relação, mas eu acho também, Quevedo, que tem uma questão de geração aí. Sim. Com certeza, certo, com quando certeza. A gente fala aqui no nosso grupo, nós estamos falando aqui, todas as pessoas do grupo aqui estamos acima dos 35, né? Ou bem acima, né, no meu caso aí também, a gente vê uma geração que está chegando aí que não quer falar com ninguém, não quero, me deixa no meu canto, e isso os novos está influenciando novos profissionais. Então, assim, eu acredito, e eu falo isso, da importância da relação pessoal. Vou dar o exemplo dos meus filhos. Eu ouvi muito comentário sobre o álbum de figurinhas da Copa. Gabi, tua fase vai chegar, tá? Vai chegar lá. E eu não me importo de gastar o dinheiro que for, porque eu vi os meus filhos sentados no local de troca, conversando com pessoas que eles não conhecem, negociando e sem pensar em celular. Então, eu acho isso um ganho gigante. Mas eu acho que essa geração que está vindo aí, cada vez mais está acostumada a falar com uma automação para resolver os problemas, uma inteligência artificial, o que eu acho uma pena, porque as relações humanas, elas são isso aqui. O podcast existe por isso. Então, acho que... Tu sabe, Vini, agora tu colocou isso e não vou te mentir que me bateu um pingo de tristeza. Porque uma pessoa muito ligada a mim, né, chegou assim pra mim: pai, eu queria completar o álbum de figurinhas. Mas tu não troca figurinha? Não gosto, eu quero completar sem trocar. Assim, não vou negar, né, a ajuda, né? Mas eu descobri que ele completou 3 álbuns com toda a ajuda que ele ganhou. Caramba. Então, assim, isso me dá um pouco de tristeza, porque eu não sei, eu sou da época que o único álbum de figurinha de Copa do Mundo que eu tive foi de 1982, e o único jeito de tu obter as figurinhas era comendo chiclete. Sério, ping-pong, audiência aí, quem tiver 50 ou mais aí, que é o meu caso, vai lembrar. Comprava o chiclete da ping-pong, às vezes até era da Plock, tu desenrolava ali, legal, né? Cara, nós pra desamassar, nós botava
um pano e passava ferro. Porque ficava... Ela ficava amassada pra tu colar ela. Daí, né, fita, cola bastão, e tu colava no álbum. Então. Nós levávamos uma eternidade. Terminava a Copa, tu seguia com aquelas figurinhas e trocando. E eu vou dizer, eu não consegui completar. Porque imagina, tu tinha que comprar chiclete o tempo todo e, cara, não dá pra ficar comprando chiclete o tempo todo. Então tu ganhava no bafo. Então essas coisas aí um pouco se perderam. Mas quando eu vejo isso nas reportagens, eu falei, pá, isso é o legal. A troca, ter R$1.000 pra tu ir na banca, eu quero 1.000 em pacote de figurinha. Pra ficar rasgando, colando. Essa aqui eu já tenho. Pra mim isso é meio... É estranho. Não. Vamos lá, Mal. Agora contigo aí a bola. Bora. Temos 2 quadros, quer dizer, temos alguns quadros, Gabi, que são clássicos do programa. E eu vou puxar o momento inspiração e a gente faz o bate-bola depois. Aí. Vamos lá. Puxa o momento inspiração, daí eu faço o bate-bola e depois a gente vai para os próximos etapas. Combinado. Gabi, o momento inspiração, assim, normalmente a gente tenta fazer um resumo do que estudou sobre o nosso convidado, e hoje, como a gente falou desde a abertura, assim, foi um material que o Quevedo buscou, e a gente tenta fazer um resumo. É um momento inspiracional, assim, que a gente tenta buscar em um livro, em uma música, e para fazer o de hoje... O que a gente conversou aqui, na verdade, são muitos assuntos. É uma mãe, uma triatleta, é uma doutora, né? E a busca foi através do Viktor Frankl, que é um médico e escritor também, e ele escreveu uma frase que atravessa muitas gerações hoje, que anotei até para não de deixar bem grifado, né? Vamos dizer assim, que tem um porquê para viver. Quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Então a gente imagina que a tua trajetória, o que a gente conversou contigo, o teu propósito, né, que aparece em tudo que a gente falou, no cuidado com os pacientes, na busca pela saúde verdadeira, né, não é um treinar só por competir, é um treino para estar melhor. No exemplo que tu constrói para o Guto e na forma como que tu encara os desafios dentro e fora do consultório. Então, esse era o nosso momento de hoje, que eu acrescentei uma música também, que é sobre quando tu comentou sobre o próprio 70.3 de Buenos Aires, quando tu descobriu momentos antes, vamos dizer, e a forma com que tu tocou nos remeteu a uma música também, que é o Tocando em Frente, que foi Ando Devagar, porque eu já tive pressa, e Levo Esse Sorriso, porque eu já chorei demais. E completou o 70.3 com a cabeça, como tu disse, assim, em algum momento até anestesiada, mas cumpriu, né, com já mãe, né, aquele momento. Mas esse é o nosso momento de inspiração de hoje. Muito bonito. Legal. Que legal. Gabi, vamos lá então. Agora nós vamos emendar dois quadros aqui, que são rápidos, mas são bem legais e fazem sucesso aí nas redes. Um é fato ou mimimi, né? Então, assim, eu vou trazer algumas perguntas aqui, né? Não precisa tu dizer se é fato ou mimimi, mas tu traz o teu comentário, né? Então, vamos lá. Alta performance e saúde não combinam. É mimimi. É mimimi. Depende, tá? Posso colocar um parênteses, tá? Na cardiologia a gente sabe que o endurance, ele pode trazer algumas alterações cardiológicas, né? Como algumas arritmias, fibrilação atrial, aumento de átrio esquerdo, um remodelamento cardíaco. Então, assim, eu acho que a gente não vai dizer pro atleta, né? Vai largar o esporte, mas assim, ele tem que ter um período de descanso também, então tem que ter esse equilíbrio, né? Da alta performance, mas ele tem que saber descansar, não pode ser altos volumes e alta intensidade o tempo todo. Inteiro. Boa. É, isso aí. Vamos lá, essa outra é engraçada. Atleta amador exagera por vaidade? Muito. Eu acho que, olha, vou te dizer que talvez a maioria dos atletas amadores, às vezes treinam
por vaidade, Pelo assim. post. Pelo post, pela blogueiragem. Se né? não postou, não treinou, né? Inventaram até isso, né? Outro dia eu ouvi de um treinador aí, de uma assessoria, uma coisa que eu achei sensacional. Se tu soubesse a quantidade de pessoas que eu vi quebrarem por passar uma pessoa aparentemente sem condição física por ela, tu não imagina. Quantas pessoas a gente, Exatamente. às vezes, está fazendo uma prova e passa uma pessoa, vamos lá, com maior peso que o teu, ou aparentemente não tão preparada, e tu tenta ir atrás e não consegue. Acho que todo mundo alguma vez na vida já fez isso. Vaidade. Em algum treino. Com certeza. Gabi, vamos lá. Equilíbrio existe ou é marketing? Existe. Equilíbrio existe. Acho que eu tô aqui, acho que eu vivi tudo isso porque eu tentei ter o máximo de equilíbrio possível. Que maravilha. Legal. Vamos aqui, deixa eu pegar uma outra pergunta aqui. No pain, no gain é perigoso? Sim, é perigoso. Muito. Eu tô ganhando essa, hein? Olha aí. Vamos lá, e agora, deixa eu ver aqui. Café faz mal pro coração? Não. Pronto. Só que me faltava. Faz bem. Mas tudo tem um limite também, né? Sim. Acho que a cafeína é boa pro coração, né? Mas tu não precisa tomar também 5 xícaras de café por dia. Porque daí tu acaba desenvolvendo outras coisas, né? Arritmia, taquicardia, palpitações. Ansiedade. Mas o café é bom. O café é bom, faz bem. Tomar cuidado com a quantidade de cafeína que tem a dose. Eu já dizia a minha avó, né, cara? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. É a dose. Tu acha que na cafeína é diferente? Não, é isso aí. Não é, meu filho. Claro. Gabi, agora para maternidade, então. Culpa de mãe atleta é inevitável? Sim. Sentir-se culpada. Muito. Bom, a gente tenta não pensar muito, tenta não sentir culpa, mas ela aparece, com certeza. Tu sai pra treinar e tu pensa, será que eu deveria estar lá, né? Mas a gente tenta não pensar muito nisso, assim. Eu tô tentando trabalhar com essa culpa até hoje. Eu diria que a gente, aqui na Orla, a gente prega muito a igualdade das coisas, né? Não interessa se é homem ou se é mulher, etc. Acho que a culpa de um atleta amador, ela sempre existe, né? Porque cada um de nós sai para treinar e sente-se culpado de alguma forma, né? Porque é um tempo que a gente está doando para o nosso cuidado pessoal, mas nós também temos um serzinho, ou mais de um, né? No meu caso, dentro de casa. É legal. Mas esse cuidado pessoal precisa, né? Sim. A gente precisa cuidar da gente também. É pra dar eu tô treinando para esse Ironman agora lá em Barcelona. E é inegociável. Eu falei pro meu treinador, não bota treino domingo. Domingo eu quero ficar em casa com a minha filha e com a minha mulher. Porque assim, já tem a carga de trabalho, a carga de treino, ela tem que fazer as coisas dela, cuidar da Betty. Tu no caso do Guto, né? Cara, às vezes a gente não percebe, mas a gente tem um pouco de egoísmo em relação a isso, né? E é difícil a gente admitir isso, né? E às vezes nós homens, pais, a gente aprende isso a duras penas, né? A duras penas. É que a gente sempre fala, né? A mulher, ela tem uma conexão muito diferente com os filhos do que o pai. Não é amor, né? Mas a mãe ficou 9 meses com a criança dentro de si, a mãe, ela tem uma relação. E que nem tu comentaste, acho que o egoísmo faz parte do ser humano, né? A gente taxa muito o egoísmo como uma coisa totalmente ruim. Mas ser egoísta para também cuidar da tua saúde, para que tu possa estar melhor, como a Gabi mesmo citou, né? A Gabi trouxe, poxa, às vezes eu tô ali a ponto de me irritar com a criança e eu vou lá, faço um exercício e volto, tá tudo bem. Acho que é saber dosar. O equilíbrio que ela citou antes ali, né? Na fala anterior. Exatamente. Gabi, agora a gente vai para uma, que nem a gente brinca aqui, ó, nós não somos a Marília Gabriela, mas temos um bate-bola aqui. Tá, então vamos lá. Um desafio na medicina. Um desafio na medicina? Deixa eu pensar. Eu acho que é
Não é nem fazer o diagnóstico da doença, mas eu acho que é quando a gente não tá bem, quando a gente tá cansada, a gente ainda ter energia de atender e cuidar bem da outra pessoa. Porque várias vezes eu já passei por isso, acho que todo mundo já passou, de estar cansado do treino, do trabalho, tu estar lá no consultório sem ter nenhuma vontade de estar lá, de querer atender, e mesmo assim tu se doar para aquela pessoa, né? Eu acho que é um baita desafio esse, assim. Às vezes a gente tem desafios no diagnóstico, né, e no tratamento, mas o dia a dia acho que é muito desafiador. Na parte técnica, tu diz, né? Mas sim. Que legal. Gabi, um hábito que tu não negocia? Exercício físico. Fazer atividade física eu não negocio. Eu precisei diminuir, né, mas assim, é uma coisa que posso agora não estar fazendo todos os dias, como eu fazia, mas assim, 4, 5 vezes na semana tem que ter. Eu tenho que fazer. Qual é o teu lugar favorito? É a casa da minha mãe. Eles moram em Santa Catarina. Até fui recentemente pra lá. Mas é no oeste de Santa Catarina, é Xanxerê. Sério? Do lado de Xaxim, Chapecó. Xaxim, Chapecó, é isso, tudo com X. Tudo com X. É verdade. A gente foi recentemente pra lá e a casa da mãe tem um cheiro, a cama da mãe, que eu acabei dormindo ali na cama dela. Tu é de lá? Eu sou de lá. Olha aí. Que legal. Olha aí. É muito bom. Que maravilha. Gabi, o que não falta na tua bolsa? Curiosidade para as mulheres aí. O que não pode faltar na tua bolsa? Na minha bolsa, água. Sempre com uma garrafinha de água. Qual para ti é o suplemento indispensável? Café. Café. Não consigo ficar... Tem pessoas que eu já vi, pessoas ficando, assim, durante um ciclo de prova, ficando sem tomar café pra dessensibilizar a cafeína, aquela coisa toda. Não sei se isso ajuda ou não, mas eu não consigo ficar sem. Quevedo et al. 2026. Em breve aí nas melhores bancas da sua região. Gabi, um evento inesquecível na tua vida? Foi o nascimento do meu filho. Eu achei que o dia que uma vez eu pensava que talvez o dia que eu me formei tinha sido o dia mais feliz da minha vida, mas não, o dia que ele nasceu foi inesquecível, foi o melhor dia da minha vida. Foi a melhor madrugada. Eu compartilho da tua mesma opinião. A minha vida mudou quando os meus filhos nasceram, é verdade. O teu ídolo? Meu ídolo? Isso é difícil, acho que tem tantas pessoas, né? Pode ser pessoas comuns ou tem que ser alguém... Quem tu quiser. Quem tiver a cabeça. Tu que manda aqui na Orla, tu que manda. Tá. Eu acho que eu vou puxar pro lado da minha mãe de novo, porque ela é uma pessoa que agora, assim, ainda mais agora como mãe, assim, eu vejo o quanto ela batalhou na minha infância, né, pra poder me dar tudo que a gente conquistou até agora, né, pra poder me dar o estudo, e eu trabalhava o dia inteiro e fazia faculdade de noite, às vezes eu ia pra faculdade com ela de noite, ficava lá desenhando, e eu acho que ela, com certeza... É filha única? Ou tem irmãos? Eu tenho uma irmã por pai de pai, mas ela é mais nova, ela tem 16 anos. Então eu passei uma boa parte da minha vida como filha única. Como é que é o nome da mãe? Janete. Janete, então vamos dar um beijo para a dona Janete, parabéns pela filhota maravilhosa, né? Então, que ela assista o nosso podcast aqui. Com certeza. E Gabi, assim, para a gente ir mover assim, para o próximo quadro, um recado que tu deixaria para quem ouve e quem assiste a Orla Podcast e está em busca de se desafiar e praticar exercício? Eu acho que o exercício tem que levar ele como um compromisso na tua vida, né? Porque não é, ele é como se fosse um medicamento, assim. Tu tá com uma doença, tu vai tomar a medicação. E o exercício, ele vem como uma medicação, como uma prevenção para várias futuras doenças que podem acontecer, né? Então, eu acho que é isso, assim, é levar o exercício como um compromisso. Eu vejo muitas pessoas dizendo, que estão sem tempo de treinar. Eu entendo, com certeza, a pessoa trabalha o dia inteiro, chega de noite. Mas, assim, a gente que às vezes treina às 5 da manhã, treina às 19 horas, a gente sabe que
o tempo é a gente Que cria, né? que cria, né? Então, eu acho que tem que levar o exercício como um compromisso. Acho que seria esse o meu recado. O mesmo compromisso que tu tem de trabalhar, de tu ir lá e fazer tua atividade física. Legal. Eu concordo plenamente contigo. Então, obrigado pelo bate-bola. Mal, eu vou passar a palavra para ti para a gente falar dos nossos apoiadores antes de fazer o nosso fechamento aqui. Por favor, vamos lá. Bem, novamente agradecer ao pessoal da Suporte Fisioterapia, que estão conosco em mais um episódio. Também a Companhia dos Cavalos, Bike Tech Moinhos e a ATP Suplementos. A gente precisa trocar aqui o banner, mas vem em breve a nova ATP Run. A Victoria Head. Tem cupom da Victoria Head? Não sei, tem que ver se o diretor liberou. O diretor semana passada enlouqueceu, né? Sempre tem cupom Orla 15, 15, cara. O homem enlouqueceu. O homem enlouqueceu. O QR Code está também no rodapé. Então, pessoal, nossos ouvintes, quem quiser acessar diretamente o Victoria Head, acesse ali via QR Code ou busque aí nas redes e no site aí da Victoria Head, tem o cupom de desconto Orla15, é isso? Orla15, isso mesmo. Perfeito. Muito bem. Excelente. Vamos lá, então, pessoal, encaminhando para o encerramento, cada pessoa que a gente conversa aqui na Orla Podcast nos agrega, aquela coisa, a gente entrega um pouco da gente, a gente recebe um pouco de quem está aqui. Gabi, primeiro, é muito legal ouvir a tua sinceridade nas palavras e dá para ver como tu é genuína em tudo que tu fala. Eu achei um papo sensacional, muito bacana, tu trazer esse amor, esse cuidado pelas pessoas, a tua vivência lá, que tu descobriu que estava grávida em Buenos Aires e como tu lidou com isso. Então, mais uma vez, parabéns por toda a tua trajetória, pelo amor que tu tem pela medicina, né? Então, pela tua família. Então, muito obrigado por compartilhar a tua história conosco aqui, com a nossa audiência. Imagina, eu que agradeço. Verdade. Obrigado. O Quevedo que nos indicou e falou que a gente tinha que conversar contigo, como o Vini colocou, é uma troca fantástica. Cada vez que a gente vem para cá com uma expectativa, parece que depois do programa a gente recebe muito mais do que dá, até como o Vini mencionou. Agradeço mais uma vez. E a gente vai subir o programa, te marca lá nas redes sociais. Então tá. E até a próxima, vai voltar. A gente tem outra tradição aqui que a gente fala para os nossos convidados, que a gente vai convidar novamente para a gente conversar. Tem tantas outras coisas e o convite vai chegar para voltar. Vou aguardar, então. Então, Gabi, faço minhas palavras dos meus colegas de mesa, né, do Maurício, né, e do Vini. Quando a gente organizou a agenda, né, porque, só para ter uma ideia rapidinho, né, era eu e o Maurício só. Tá? E tudo porque o Maurício entendeu. Não, quer ver, nós temos que fazer tal coisa, não sei. Eu particularmente não queria, mas ele me convenceu. E aí, numa conversa com o Vini me procurou, né, por outros motivos, eu comentei com o Vini, Vini, eu tenho um podcast lá, tá devagarinho. Esse bicho aí que é 300 watts por minuto, né? Não, peraí que nós vamos fazer uma função. Quando eu vi, eu tava com esses dois malucos aí. Então, isso aqui é uma coisa que nasceu de ideias de 3 caras, né, que aparentemente vieram de caminhos diferentes. E quando a gente sentou para montar as agendas, a gente falou, a gente tem que trazer pessoas como a gente. A gente não precisa trazer o super astro, o super não sei... Não, a gente quer pessoas do dia a dia que estão ali com a gente, que passam na rua e te cumprimentam, te dão um olho, te dão um sorriso. E isso é a Gabriela Tortato. Que eu conheci, super gentil, amável, né, com um sorriso fácil, sou eu e mais ninguém. Então, a gente agradece muito, muito, muito ter aceitado. A gente, primeiramente, também pede desculpas que houve alguns eventos, roubo de cabo, mesa doente, teve de tudo, sério, que impediu a tua vinda em outro momento. Mas coisas que a gente não tem controle, né? Sim. A gente não tá brabo, não fica brabo nem nada, e acho que tu também não.
Mas muito obrigado por ter aceitado. Como o Maurício falou, tu vai voltar para essa mesa aqui com outras histórias. Com certeza. Tá? E a gente acredita que tu não vai vir sozinha. Certamente o seu Augusto vai estar junto com ela. Né? Pode ter certeza disso. Certo? Por isso. Vocês... Legal. E só para fechar, então, mais uma vez, fiquem ligados na Orla Podcast, o QR Code das nossas redes, dos nossos canais vai estar aqui embaixo. A rede da Gabi, né? Sim, a rede da Gabi também vai ser, por rede da Gabi. Sigam, como é que é me dá o Instagram de novo, Gabi? Só pra gente @doutora Gabriela Tortato e o outro é @Gabriela Tortato. Gabriela Tortato. Boa, eu já tô velho, eu não tenho a memória que o Quevedo tem, mas assim, assistam a Orla, compartilhem com seus amigos. Toda semana um novo episódio, trazendo, como o Quevedo falou, histórias reais. E, Gabi, mais uma vez, muito obrigado e vamos em frente, que tem muita história para contar ainda. Valeu, galera. Valeu. Valeu. Então tá, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Muito legal. Show. Gabi, Muito um beijão, bom. tá? Um beijo, obrigada. Aí, viu? Valeu, Vini. Alô, Vinizinho. Valeu. Tamo junto.